Eu vou encher o saco dessa notícia. Tarcísio intensifica a agenda política após prisão de Bolsonaro e marca a distância de Lula e Moraes. Realmente, né? Depois que o Bolsonaro foi aí, né? Foi preso, rapaz, o bicho tá cheio de agenda. É coincidência. Só uma coincidência. Tarcísio intensificou as críticas ao governo Lula, ampliou os encontros com empresários do setor agrícola e financeiro. Não sei porque o Tarcísio tá querendo polarizar com Lula, né? Nas 2 semanas seguintes, a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Na semana passada, a rotina ganhou caráter mais político. Foram 3 palestras para empresários do setor financeiro e do agro. Teve jantar com o Latino, festa no AP, aí teve evento do BTG, do Dedé. Esse foi o melhor de todos, né? Quem não quer estar lá no BTG? No dia seguinte, em Cuiabá, em palestra promovida pelo Itaú, o banco mais progressista e mais golpista mesmo, né? Porque esse tá na gênese do golpismo do Brasil. Esse é o banco da bucha. É o banco que começa, né, na família Souza Aranha, do grupo Monteiro Aranha, lá do Alfredão, que deu início, irmão da Francisca, casou com Paulo Setúbal, depois vai lá toda a linhagem do Setúbal que domina, e depois se juntou com os Moreira Salles do Unibanco. Esse realmente é o mais golpista de todos, que promove tudo que é de pior neste país e promoveram o Tarcísio, viu, rapaz? Tu é brabo, viu, Tarcísio? Tu é o cara mais à direita que eu conheço que consegue ser até o Itaú gostar de tu. Tu vai converter o Setúbal, né, Moreira Salles? Eles vão virar bolsonarista. Vão fazer, ó, o arminha com a mão. A ida a Mato Grosso foi vista por aliados como sinal de mudança de postura. Por quê? Porque o Tarcísio estava evitando, né, participar de eventos fora do estado, para não reforçar a imagem de pré-candidato, né? Não tem campanha nacional. Após a prisão de Bolsonaro, o Tarcísio também alterou sua estratégia em relação ao tarifaço imposto pelo Trump. Pois é, né? Vai ganhar o apoio, até bonezinho do Maga vestiu. Aí depois começou a mudar. Com o cenário reconfigurado após a prisão, seu grupo político se reorganizou. Desde então, o governador passou a cobrar publicamente que Lula abra negociações com Trump. Pois é. Bolsonaro está preso e está doente. Você pode estar até com raiva de mim, mas depois dessa daqui você vai entender o que eu tenho para falar. Depois dessa. Aí eu vou te mostrar o que eu disse e a gente vai ver outra notícia. Eu perdi completamente minha paciência com essa notícia, Tarcísio. Kassab diz que se sente confortável para ser candidato em São Paulo. O cara tá confortável, você vai falar que ele tá disposto a ser candidato. Sinal que ele realmente acredita, né? Que tem chance de você apoiá-lo. Eu me sentiria muito confortável em ser candidato, até por conta da minha história, pela minha formação e experiência, pela minha participação em diversas eleições. Se Tarcísio for ao Planalto, no entanto, Kassab diz que o governador paulista saberá escolher seu candidato e sucessor. O Tarcísio, no nosso campo da centro-direita, ele tem unanimidade. Estou no mesmo campo, né? Da centro-direita. Tá bom. A extrema-direita é pra poucos, né? Só pros idiotas bolsonaristas. Se ele não for candidato a governador, ele terá sabedoria para escolher um bom nome, e o nome que ele escolher será apoiado por nós. Não tenho nenhuma pretensão de me desvincular da liderança do governador Tarcísio. Quem quer sair de perto, né? Um grande líder, grande estadista brasileiro. Aí vamos lá. 26 de julho de 2025, episódio 2100, dossiê O Regime. Você pode ir lá e conferir, ver se esse vídeo realmente foi ao ar ou não no dia 26 de julho de 2015. Depois a gente vai ver uma notícia que está na sequência. O que é que eu falava nesse episódio, né? Agora é hora de começar a ficar chateado. Vamos me ouvir. Aí vem isso daqui. Olha o caos que o país vem sofrendo. Você, bolsominion, raiz, que gosta do Jair, que não tem vergonha de falar que você é bolsonarista, você é aquela pessoa que eu acho que você queria ver as pessoas apoiando o Jair, abrindo espaço pro Jair, fazendo eventos pro Jair, buscando aumentar a força do Jair frente a outros setores. E você nunca vê isso acontecer. Aí você fica chateado. Já o nosso amado mercado financeiro, Milei deve ir ao Brasil para evento com presidenciáveis de direita, da direita.
Bom, pensei que o candidato até então era Bolsonaro, né? Da direita, tá todo mundo esperando o Jair, falou que vai ser candidato. É um evento que vai reunir 4 governadores apontados como presidenciável, tá lá os 4. Tá na coluna de onde? Do Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, mas o texto é do Rodrigo Castro. Trata-se do President's Day, o nome em inglês ainda por cima, viu? Como está sendo chamado o encontro com um público super qualificado de 500 acionistas, presidentes, Clevels. Eu não sei nem o que é Clevels. Das principais empresas. Eu não sei o que, nem vou pesquisar. Agora até sei. Clevels, na verdade, até devia ser assim: C-Levels. C-Level, ou seja, CEO, CFO, né? Enfim, né? Esses termos das cúpulas das empresas. Eu quero continuar burro. Me deixe ser burro. Essa é a inscrição que consta no convite que a conta teve acesso. Evento organizado pela Consulting Home. Está marcado para o dia 13 de agosto, uma quarta-feira. Auxiliares de Ratinho e Zema confirmaram que o encontro está previsto na agenda deles. Caio também afirmou que estará presente. A coluna entrou em contato com a assessoria de Milei, mas não obteve retorno. Até o momento, não há qualquer indicativo de que o presidente da Argentina vá se reunir com Lula se sua vinda se concretizar. A propósito, o encontro acontecerá 3 dias antes de Zema lançar oficialmente sua pré-candidatura também na capital paulista. Até aqui, eu não falei nada especial. Só falei da notícia, repercussão, de aqui uma coisinha ou outra. Vai começar a ficar bom agora. Não deixa até aqui, ó. Aqui tem imagem, né? Você não vai, você não tem cacife para ir. Eu só queria perguntar ao grande deputado estadual Tomé Abdu. Foi esse evento, Tomé, que você bateu lá na porta do Monte Líbano para tentar fazer e o cara bateu a porta na tua cara? Foi esse evento aqui, Tomé Abdu? Monte Líbano, Tomé Abdu. Monte Líbano. Monte Líbano. L-I-B-A-N-O. Líbano. Como é que eu sei? Não sei. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Sei lá, do mesmo jeito que eu descobri a história lá do suplente, né? Como é que eu sei? Não sei. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Sei lá, do mesmo jeito que eu descobri a história lá do suplente, né? Que eu descobri a história lá do suplente, né? Que eu descobri a história lá do suplente, né? História do suplente, né? Mas não é sobre você, viu, também? Do suplente lá pro Senado, rapaz. Ah, o Monte Líbano, as paredes tem muitos ouvidos, Tomé Abdu. Eu escuto cada coisa sobre a direita brasileira que eu não tenho como provar, né? Mas eu sei que vai acontecer. Provar teria como, né? Mas eticamente não dá pra provar. Eticamente não dá pra provar. Mas meu telefone sempre toca. Ontem tocou 2h29 da manhã. Mas meu telefone tem um não perturbe. Então não adianta. Vocês não vão me acordar de noite. Nem vem encher meu saco. Nem vem encher meu saco. Meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. E acabou. Se não for ele, eu quero que seja o Eduardo. Se não for Eduardo, enfim, vou fazer campanha contra o Lula. Meu candidato é o Jair. Não adianta tentar vir me convencer das articulações que vocês andam fazendo e me falar que é o melhor pro Brasil, porque o importante é derrotar o PT. Não me vem com esse discurso e não me liga de madrugada. Já passei o meu recado para quem sabe que, para quem merece. Já passei o meu recado para quem merece. Vamos lá. Vamos agora para a brincadeira. 26 de julho eu falei isso. Não tinha como provar naquela época. Depois saiu a notícia. Eu já podia ter comentado. Mas eu fico igual a Eduardo. Igual a Magnitsky, né? Esperando que vai ser digerido. E que quando digerir, a turma vai entender que não tá no caminho bacana. Que eles vão parar e vão falar, não, velho, tá ruim, velho. Sabe? A gente tá passando do ponto. Mas parece que não, né? Tem que aplicar mais sanções agora, é o jeito. No dia 1º de agosto, 5 dias depois do que eu falava, apareceu o Rodrigo Rangel para falar o seguinte: a trincheira bolsonarista que mira os planos de Tarcísio para 2026. Essa é a manchete. O que é que a matéria falava? A última história a chegar a Bolsonaro envolve o encontro de Tarcísio com representantes da comunidade libanesa. Opa! Será que é o Monte Líbano? No qual o governador teria se assumido como candidato ao Planalto e ido mais além. Dito que o seu candidato ao governo paulista é o Kassab. Aí me incomodou, viu? Quando eu vi o Kassab saindo da calzinha e já falando que ele tá disposto a ser candidato, aí me incomodou, viu, Tarcísio? E avançado até para acertos na composição de chapa que pretende compor para disputar o Senado. Ah, não vai me falar que é o suplente do Senado que eu falava 5 dias antes, Tarcísio.
o relato chegou a Bolsonaro, por pessoas muito próximas, junto com a leitura de que, no escurinho dos bastidores, Tarcísio estaria se movimentando freneticamente para construir sua candidatura presidencial e o pior, na leitura dos bolsonaristas, excluindo Bolsonaro e seus escudeiros mais leais da equação. No centro da história está um encontro de Tarcísio com quem? Marcos Feixe, presidente do Monte Líbano. Rapaz, olha só, hein? Como é que eu soube disso? Ah, meu Deus do céu! E o empresário Miled Cury, conhecido como Rei do Brás, por ser um dos mais poderosos players do famoso polo de confecções da cidade. Ele é fundador da Sawari, marca popular de jeans. Segundo o relato levado a Bolsonaro, nesse encontro, Tarcísio não apenas teria assumido com todas as letras seu desejo para 26 e o plano de lançar Kassab ao Palácio dos Bandeirantes, como também acertado que Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança de São Paulo, estará na chapa que disputará uma das vagas no Senado. Derrite Senado. Vamos ver agora. Ainda de acordo com o relato, o governador já teria até mesmo definido os passos seguintes e discutido os detalhes no tal encontro. Caso ele consiga se tornar presidente e Derrite ganhe uma das vagas de senador por São Paulo, o hoje secretário viraria ministro da Justiça. E aí o Cury, empresário do Monte Líbano, um dos empresários do encontro, que estaria disposto a ajudar no financiamento da empreitada, ou seja, da campanha, seria alçado ao posto de suplente, herdaria a cadeira no Senado. Tem uma coisa que não só nessa matéria, né, que é sobre o Jorge Lima. O Jorge Lima foi muito importante, né? Jamais trepidou, jamais te deixou na mão, né, Tarcísio? Isso não saiu na imprensa. Eu sou bolsonarista. E você que está aí me assistindo agora, se você me falar, mas por que você não resolve no privado? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não recentemente, não acho que foi antes de ouvir isso. Deixa eu ver aqui, só pra ter a certeza aqui. Deixa eu ver aqui. Ver um negócio aqui. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundinho. Tem que achar qual foi a data. Eu não vou falar data. Eu vou falar o tempo que passei no telefone. Aqui, já achei. Pois bem, por 18 minutos e 57 segundos, a gente pode conversar muita coisa, né? Não conversei diretamente com o Tarcísio, mas ele sabe com certeza com quem eu conversei. E o final da conversa ficou assim que não valia a pena eu e o Tarcísio a gente conversar, porque a gente tava no ponto já que não tinha como a gente se entender mais. Porque a pessoa entendeu que minha birra não era porque eu quero cargo no governo, eu quero subir em cima de palanque. Ela até achou isso bacana, né? E ela entendeu que realmente, eu falei do caso da EMAI, que me deixou muito chateado, do Tanuri, falei pra ela. Falei da Sabesp, falei de outras coisas, falei da menina da Secretaria de Meio Ambiente. Então assim, resolver, já tentamos, já tentou, sabe? E eu sou, irmão, sabe, bolsomínio doente. Eu não sou de direita, eu sou bolsonarista. Então, assim, cara, vê que a coisa realmente tá andando, sabe? Esse silêncio, essas coisinhas. Aí essa matéria ainda falava assim, ó. O relato foi compartilhado também com outros bolsonaristas ferrenhos, como Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro, né? Vários, até eu, que sou idiota, fiquei sabendo. E Eduardo também foi avisado. Aí eu boto pra vocês aqui alguns pontos, né? Essa matéria foi no dia 1º. Eu já sabia desde o... Eu sabia, acho... Alguns dias antes do dia 26 eu já sabia. Alguns dias antes. Aí, olha esses tweets aqui do Gil Diniz. Olha esses tweets do Gil Diniz, que sempre foi um aliado de primeira hora do Eduardo Bolsonaro. Seu pré-candidato ao Senado tem defendido a anistia dos presos políticos? Alguma manifestação em defesa do presidente Bolsonaro? Alguma crítica ao Moraes? Se a resposta for carteiro, realmente ele não deu um pio. Você já parou para pensar o porquê? Será mesmo que ele não pode fazer isso? Mas fiz com a sugestão. Não vote em quem está em silêncio. Para não restar dúvida, né? Para ser, mas às vezes o Júlio está falando isso daí porque ele quer ser candidato ao Senado. Não, acho que não.
O Gil fala, né? 3 de agosto depois. Rapaz, os pré-candidatos ao Senado por São Paulo estão na Vida Paulista hoje. Perguntar não ofende. Se o deputado candidato não pode falar nada agora sobre Alexandre, por que ele falaria nos 8 anos depois de eleito? Atenção para não comprar gato por lebre. Aí a Ana Laura perguntava, Gil, com essas alterações todas, será que ao invés de federal você não vem como Senado? E ele fala, ó, eu tô caminhando na LESP, aprendendo algo novo a cada dia e tenho a oportunidade de vir a federal. Eu não tenho um cacife para ser senador. Ele fala, cara, sobre Senado eu não tenho chances. Eu já fui muito longe, sou muito grato a Bolsonaro e Eduardo e ao povo que, graças à chancela deles, votou em mim. Eu não vou anular meu voto, jamais farei campanha pro Lula, mas todos vocês, governadores democráticos, eu odeio a todos vocês. Eu já tô no ponto de ódio. Não é mais de bias, tô de ódio. Eu não suporto mais vocês. Vocês não valem nada. O país está passando para a sua pior crise. Bolsonaro está preso. Doente. E o Gil tá dando umas cutucadas. O Gil fala para o vice-líder do Tarcísio na marca. Continua mentindo publicamente sobre Bolsonaro e permanece no cargo de confiança do governo do parlamento. Dessa vez, o meu computador ainda reiniciou de novo. Todo dia agora, isso aí quando eu gravo o vídeo. Mas enfim, né? Cadê? Falei, né? Que eu tava falando. Permanece no cargo de confiança do governo do parlamento. Dessa vez a acusação que Bolsonaro soltou o Lula. Cara, mentira atrás de mentira. E aí, velho? Aí o Gil relembra, né? Prisão domiciliar coloca a saúde de Bolsonaro em risco. Cara, é pedir demais, pô. Tava ontem, pô, com os chefes do PIB, né? Parte significativa do PIB. Por que não fala que estão torturando o presidente? De todos os abusos. Ele aproveitou a situação, Tarcísio, para botar o bode fedorento na sala, sabe? O bode do Felipe Martins, o bode das vítimas do 8 de janeiro, o bode do Eduardo Bolsonaro, falar do que está acontecendo nesse país. Defender, cara, sabe? Colocar realmente o Brasil nos trilhos, no trilho de um Estado verdadeiramente democrático. Onde a gente não se sinta, cara, amedrontado em falar, sabe? Aí eu fui atrás do meu novo amigo, né, o GPT. E até frisei pra ele 2 vezes. Ô, irmão, pode falar se eu tiver errado? Eu perguntei assim, ó, ô GPT, eu creio que é notório, e pode me falar se eu tô errado, que os governadores democráticos pouco falam dos abusos jurídicos que Bolsonaro é vítima. Normalmente volto a falar, você pode falar se eu estou errado. Vejo que eles só falam o mínimo quando algum jornalista pergunta, ou quando estão na situação que precisam falar de Bolsonaro para terem ganhos eleitorais. A estratégia para mim parece ser jogarem parados, pois como o establishment marcha para remover Bolsonaro das eleições de 26, a direita seria forçada a votar em qualquer um desses governadores democráticos. Dito isso, diante desse sequestro, onde a direita é refém desses governadores, os setores da direita bolsonarista e demais alas, que se colocam abertamente como antissistema, poderiam ter mais força se a narrativa dominante fosse que as pessoas só estão dispostas a votar em Bolsonaro ou no seu filho Eduardo. Te pergunto por que penso que isso forçaria qualquer governador democrático a fazer mais acenos públicos e até mesmo brigar de verdade pela liberdade de Bolsonaro. Gente, se esses governadores olhassem para nós e falassem assim, rapaz, essa turma aí é louca o suficiente para anular o voto, velho. Se eu não abraçar a agenda bolsonarista, se eu não trabalhar pela liberdade do Jair, esses caras são loucos. Será que ele tinha um pouco mais de força nessas horas? Mas enfim, né? Aí ele falou, ó, cara, você não tá tudo errado na sua percepção, pelo menos em parte. Os governadores que você citou, Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho, Eduardo Leite, embora ocupem um campo identificado como direito democrático, direito institucional, de fato têm evitado se envolver de maneira contundente na defesa pública de Bolsonaro, diante dos processos e restrições judiciais que ele enfrenta. O padrão tem sido exatamente o que você observou. Só falam quando provocados pela imprensa e, em geral, usam um tom neutro ou protocolar, evitando se comprometer demais. Isso ocorre porque, no cálculo deles, há custos eleitorais e institucionais em se associar diretamente ao bolsonarismo raiz, no momento em que o Bolsonaro está juridicamente fragilizado. Sua leitura estratégica também faz sentido. Ao se manterem relativamente parados, eles deixam que o sistema jurídico e político faça o trabalho sujo de eliminar Bolsonaro do jogo.
Assim, se Bolsonaro não puder disputar 2026, ele emerge como alternativas naturais para o eleitorado de direita, que ficaria, como você colocou, refém deles. Agora, quanto à segunda parte da sua reflexão, a ideia que setores bolsonaristas poderiam se fortalecer ao criar uma narrativa de exclusividade só Bolsonaro e Eduardo, isso tem lógica, mas também tem riscos. Funciona como mecanismo de pressão. Se a militância e parte expressiva do eleitorado comprarem essa tese, os governadores seriam forçados a se aproximar mais de Bolsonaro e fazer acenos públicos, talvez até defender a sua causa mais firmemente para não perder esse público. Por outro lado, essa estratégia pode gerar um efeito de isolamento se a direita não se unir em torno de um nome alternativo caso Bolsonaro fique inelegível. O campo progressista pode ganhar vantagem em 26. Em resumo, você está correto ao apontar a postura parada desses governadores. A narrativa só Bolsonaro e Eduardo é um instrumento de pressão válido, mas arriscado, porque pode ao mesmo tempo forçar a aproximação e, se mal administrada, enfraquecer a direita como bloco unificado, né? A união da direita. A questão estratégica central é: a direita quer pressionar os governadores democráticos a se comprometer mais com Bolsonaro ou prefere preparar um terreno de unidade, a união da direita para 26, mesmo sem Bolsonaro no páreo? Aí cada um tem que tomar sua decisão, né? A minha opinião, vocês sabem, mas como opinar de fora é fácil, então, a minha opinião tá aí, né? Eu tô, assim, se eu era de 100%, tô 200% Bolsonaro. Aí eu falava assim, ô GPT, eu queria que você me apontasse a melhor estratégia para o bolsonarismo, independente do resultado final da eleição, mas pensando no longo prazo e no movimento antissistema. Aí diz, ó, perfeito, entendi. Você não está me pedindo apenas cálculo eleitoral de 26, mas sim uma visão estratégica para o bolsonarismo como movimento antissistema, né? Independente do resultado imediato. Primeiro, defesa intransigente da legitimidade de Bolsonaro. O bolsonarismo só existe como força mobilizadora porque é percebido como movimento perseguido e injustiçado pelo sistema. Se os líderes e a militância não sustentarem essa bandeira, o risco da narrativa se dissolver e o movimento virar apenas uma direita convencional. Manter Bolsonaro no centro como símbolo, mesmo inelegível, reforçando a ideia de que ele é a prova viva da hostilidade do establishment contra o povo. Ele é a prova viva disso. Não se entregar aos governadores democráticos. O movimento precisa tomar cuidado para não se diluir em candidaturas, que apenas se beneficiam da ausência de Bolsonaro, mas não compartilham do espírito antissistema. Jogar todas as fichas em Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho ou Eduardo Leite enfraqueceria a identidade do bolsonarismo. Estratégia: pressionarem publicamente esses governadores sem entregar apoio automático. A narrativa deve ser: se querem o nosso voto, defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Não estão pedindo nada demais. Defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Construção de herdeiros legítimos dentro do bolsonarismo. No longo prazo, o movimento precisa de continuadores que não sejam apenas oportunistas. O nome mais imediato é do Eduardo, mas é crucial preparar um banco de nomes parlamentares, comunicadores e líderes regionais que possam carregar o ethos antissistema. Meu computador reiniciou de novo. Narrativa binária permanente, povo versus sistema. O movimento só sobrevive no longo prazo se mantiver a lógica do antagonismo nós contra eles. Isso significa não suavizar o discurso para caber dentro das amarras institucionais. A direita tradicional já joga esse jogo. O bolsonarismo precisa ser diferente, mostrando que qualquer acomodação é traição. Estratégia: manter a pressão discursiva e política contra o Supremo, mídia, establishment, partidário e grandes corporações. Aqui é a opinião do ChatGPT. Não é quem tem que fazer isso daqui, não. Enfim, preparação para ser força permanente, não episódica. Se Bolsonaro não puder concorrer em 26, o movimento precisa transformar isso em capital político de longo prazo, ou seja, mostrar que não é um projeto pessoal, mas um movimento histórico que continuará até conquistar o poder de forma estável. E o que a gente tem que fazer, independente? Cara, estrutura paralela, ter mídia própria, rede de mobilização, think tanks, né, que independam de cargos e eleições. Quem defende o GE no final do dia? É só o povão, velho. É só o povão. É só o povão. Com o Jair mesmo, que pula no buraco junto, só o povão. Só o povão que vai. Aí coloca lá em budget, né? Isso criaria a chance do Bolsonaro não só concorrer ao cerco de 26, mas se firmar como uma corrente antissistema estrutural do Brasil. Aí pra terminar, só 3 coisinhas bem rápidas. Você vê pelos posicionamentos públicos alguma chance real de um desses governadores democráticos darem uma guinada verdadeiramente à direita e abraçar a agenda bolsonarista antissistema, ou no fim, a tendência é que eles sigam por uma linha de querer agradar o sistema para obter apenas poder para o grupo político deles? Aí o GPT fala o seguinte, né? A percepção da inteligência artificial. Boa pergunta.
E a resposta, olhando para os sinais públicos desses governadores, é que a tendência natural deles é buscar acomodação com o sistema, não é buscar a ruptura. Cada um tem nuances, mas o padrão é claro. Eles são políticos que nasceram, cresceram e se mantêm dentro das regras do establishment. E não tem perfil de confronto permanente como o de Bolsonaro. Mas não tem outro. Gente, quem é o louco furioso que vai bater de frente com todo mundo como Bolsonaro? Não vai ter outro. Coloca lá, né? Zema, perfil de gestor liberal. Evita embates ideológicos, prefere se vender como técnico pragmático. É o que menos tem DNA paragnado antissistema, né? Mas ele diz que ele é o mais à direita, defensor da agenda SG. Ronaldo Caiado já foi mais combativo em outros tempos, mas hoje tá na fase de moderação. O foco é consolidar sua liderança em Goiás, garantir influência em Brasília. Não vai bater de frente com o Supremo e com a mídia. Tarcísio, olha o que diz o ChatGPT. Foi eleito com apoio bolsonarista, mas rapidamente sinalizou ao mercado, à imprensa e ao judiciário que ele não é radical. Tem a habilidade de falar com a direita popular, mas seus gestos indicam que prefere se viabilizar como ponte entre direita e sistema, não como antagonista. Martinho Júnior, perfil mais provinciano, focado em manter base local, boas relações com empresários do governo federal, não tem vocação nem ambição de se colocar como líder antissistema. E o Eduardo Leite nunca foi bolsonarista, sempre se alinhou ao discurso liberal progressista, né, de direita moderna, nunca de esquerda. É o mais distante de uma guinada nesse sentido, né? Isso aí realmente é sistema, né? PSDB na veia. Ou seja, pelas falas e gestos até aqui, a chance de uma guinada verdadeira é muito baixa. Todos eles, em maior ou menor grau, apostam no seguinte cálculo. Se Bolsonaro for retirado do jogo, o eleitor de direita não terá alternativa e será obrigado a votar em mim. Nós somos reféns. Nós somos reféns. Nós somos reféns. Na verdade, nós não somos reféns. Bolsonaro é o refém. Eles sequestraram Bolsonaro. Eles sequestraram Bolsonaro. E o resgate que eles querem que a gente pague é votar neles. Eles sequestraram Bolsonaro. O Jair é refém. E nós somos o resgate. Os nossos votos. O risco para eles é que se bolsonarismo se consolidar como corrente autônoma e exigente, não aceitando qualquer nome, não aceitando qualquer um que seja antipetista, esse cálculo pode falhar. Mas até aqui nenhum deles mostrou disposição de pagar o preço, de se indispor de verdade com o sistema para disputar essa legitimidade com Bolsonaro. Resumindo, tendência principal, agradar o sistema para garantir espaço de poder, chance de guinada real muito baixa, exceto se houver um terremoto político que os obriga a disputar de frente a narrativa com o bolsonarismo. E aí sim, para encerrar o vídeo de hoje, essa aqui realmente, eu realmente acho que a Tsuki gosta mais de Bolsonaro até do que eu, viu? De verdade mesmo. A Tsuki fala assim, ó, Bolsonaro é meu calcanhar de Aquiles, desde que em 2018 passei a enxergá-lo primeiro como político, depois como pessoa. E é aqui que começa a complexidade. O político, a figura pública para atender demandas, interesses versus a pessoa. Separar esses dois mundos tornou-se um desafio para escapar dos olhares virtuosos e do julgamento pronto, no idolatre políticos. É uma merda. Mas em algum momento da vida, todos nós já cedemos ao peso da opinião alheia, permitindo que ela ditasse nossas ações. Sendo que na maioria das vezes, o que a gente deveria falar, né? Você vai lá, você defende Bolsonaro e fala, ah lá, você tá idolatrando o político. Aí você fica meio assim, né? Sem querer idolatrar, com vergonha de passar pano. Cara, a gente já fala o seguinte, ó, foda-se o que você pensa. Meu candidato é o Jair, irmão, foda-se. Né? Merda, ela botou uma estrelinha. Foda-se, ele botou as letras. É isso, velho. Dá raiva, né, Tsuki? Ai, com o tempo, o reprimido deveria ser. Ganhou força e rompeu o casulo com clareza de que nunca se tratou de idolatria. Era só gostar, cara. E foi essa vergonha que o fez recuar. Bolsonaro como político representa a mudança que desafiou a normalidade, o establishment, a ruptura, o risco. Mas antes do político sempre houve a pessoa. A pessoa que agia fora da casinha, que quebrava protocolos, que desarrumava estruturas. Na época que deixou de ser, né, até militar, foi reformado, né, começou a virar vereador. Apronta desde lá. Um quê de rebeldia que não se conforma. Um afrodisíaco invisível que ao mesmo tempo assusta e atrai. Acima do político, acima do que fez ou pode fazer pelo Brasil, acima da ferramenta. Eu gosto do Bolsonaro de todas as formas, explicáveis e inexplicáveis, com todas as imperfeições, visíveis e invisíveis. Vê-lo nessa situação dói.
É uma afinidade quase visceral com a pessoa por trás da figura pública. E o Jair tá preso. E tá doente. E quem foi eleito por conta dele tá curtindo a vida adoidado. Eu acabo sabendo, gente, de muita coisa. E eu não acho que é porque eu vou atrás. As coisas vão chegando até mim. Muita do pessoal, tanta coisa me conta, querendo explodir o outro. Eu falo, calma, irmão, calma, que não é hora pra isso, não, relaxa aí. E eu acho que isso acontece por quê? Porque as pessoas realmente entendem que eu não sou candidato a nada. Eu não quero ser candidato a nada. Eu não idolatro o Bolsonaro por cargos ou por qualquer coisa, sabe? Eu não tô só falando pra agradar. Então a galera, e acreditem, gente, tem muita gente boa, até empresários. Não vão ser os campeões nacionais que gostam do Jair. Então tem muita gente às vezes, fora da política que acaba chegando até mim. Um outro vai me apresentando. Sabe? A ponto de chegar e se colocar, às vezes achar que eu tenho alguma birra, como foi, já falei isso aqui várias vezes, quando o empresário de São Paulo, empresário grande, cara, que tem uma empresa aí, uma instituição financeira, me colocou, ele abriu um meeting, eu tava na academia, ficou mais de 1 hora, conversando com o Christian Lobau, do Partido Novo. E vocês vão ver, o Partido Novo vai dar uma bicuda na bunda de vocês. Eu não vou rir porque vai ser trágico, mas é do interesse deles. O discurso é o Christian Lobau deixou claro, o único objetivo nesse momento não é nem o Zema. É botar, ele falou, a gente vai botar aqui dentro do Zema pra negociar. O objetivo do Novo nesse momento é o quê? Garantir o fundo eleitoral. Porque é muito difícil fazer política sem fundo eleitoral. Eles estão certo nisso também. Realmente, é o objetivo do primeiro momento. Garantir o fundo. Para chegar nas próximas eleições municipais e, pô, ter como fazer campanha de verdade. Esse é o objetivo. A partir do momento que eles conseguirem o fundo, eles vão dar uma bicuda na bunda de vocês. Eles vão, aí sim, fazer questão de deixar bem claro que eles não são sujinhos igual os bolsonaristas. E vai ser isso, cara. E fica um bando de trouxa, com esse papo de unir a direita, unir a direita, unir a direita. Gente, quem tinha que estar unido já tá. Quem tinha que estar unido já tá. O pessoal fica achando que, não, é porque... Não é porque falou mal de Bolsonaro, cara. É porque é um bando de safado, um bando de vagabundo que tem aí. Não tô falando de um partido específico, não. No geral, um bando de oportunista. Um bando de vendedor de curso. Ah, louco, quando eu vejo os caras vendendo curso de R$ 3.000, eu falo, mas como é que pode, pô? Como é que pode isso, viu? E o Jair tá aí, preso, doente. Imagine se fosse o seu pai. Imagine se fosse o seu pai. Você tava disposto a ir até as últimas consequências? O que você já teria feito, pô, se fosse o seu pai? Será que tu teria a cabeça fria, tipo do Eduardo, e falar, não, ó, velho, a gente tá tentando resolver. Não põe todo mundo, não. Ou tu ser mandado descer a mão pesada e falar, o Trump na boa, mano. Pode largar a mão aí em todo mundo. Só manda lá um helicóptero lá pra resgatar o Jair. Resgata ele lá na força, na marra. E lasca com todo mundo, velho. Sabe? Não tem mais nada a perder, não, velho. Se fosse o teu pai, tu ia fazer o quê? Se fosse o teu pai.